Intro, estamos aqui hoje em mais um Z2 Talks, naquela líder. Estamos aqui hoje em mais um Z2 Talks com ela, que agora vai ficar de casa aqui, né? Agora, pelo visto, Dona Ana Lídia Borba, com o Paulo Putinelli hoje, que tá um pouco mais bonito. Tudo bem, é que eu sequei o cabelo hoje. Mais cabeludo, mais barbudo, mais jovem. Olho azul. Meu filho, Zagatri, que não faz tri. Bora lá. E aí, Então, Aninha? te dou a honra da primeira pergunta, Paninha. Aninha, como é que você começou no ciclismo? Eu comecei no ciclismo pra fazer triatlon. Quer dizer, foi mais ou menos isso, né? Eu comecei no ciclismo em 2004, foi a primeira bike de estrada que eu comprei. Tem tempo. Tem não. Imagina. 2004 é aí, cara. Calma. Logo ali. Na verdade, eu já pedaleava desde criança, obviamente, mas assim, de pedalar na rua, né? E aí, em 2004, no segundo semestre, eu tinha começado a correr. Eu era nadadora antes, fiz minha base esportiva toda na natação. E aí, tinha começado a correr com o povo do escritório, aquelas ideias aleatórias que a gente tem. E aí, meu chefe era ciclista. E aí, ele falou, cara, compra uma bike que eu pedalo contigo. E aí, o professor de spinning da academia que eu treinava, era treinador de Santiago Ascenso. E ele falou, meu, você já nada, você já tá correndo, compra uma bike, vamos fazer triatlon e tal. E o Santiago treinava com a gente, né, na piscina que a gente treinava. Isso em Minas? Em Goiânia. Goiânia. Isso, em 2004, o Santiago já tava competindo no profissional e ganhando tudo, né, imagina, o cara É absurdo. é interminável. E aí... Interminável é uma boa palavra. É isso. E aí, bom, eu resolvi comprar uma bicicleta, comprei a bicicleta dia 31 de outubro, dia 21 de novembro, fiz minha primeira prova de triatlon, foi uma bicicleta de estrada. E, bom, aí peguei gosto, comecei no triatlon e das três modalidades sempre foi a que mais gostei, apesar de não necessariamente ter sido a minha melhor durante muito tempo. Por isso é a que persiste mais na sua vida também. Sim, eu fui no triatlon até 2016 ainda, né, fui profissional durante quase 10 anos aí. E aí, quando eu aposentei, corrida machuca. Se você não tá treinando direito... corrida machuca. E eu já tinha o histórico ali de ter tido um acidente, eu sou toda parafusada. Então, pra eu correr, eu tenho que correr, fazer físico, correr, fortalecimento, correr, não é uma cuidado. Coisa só sair. Não é só sair e correr. Tamo feliz. E nadar, eu nado desde que eu nasci, literalmente, praticamente. Então, um bodinho aí. Eu não aguento mais ver azulejo. Tem um bodinho. É isso. E aí, das três, eu falei, bom, pedalar é legal. Pedalar independe de qualquer coisa. E aí, eu continuei pedalando. Depois que eu aposentei do triatlon, pedalava for fun, mais tranquilo. Fui fazer crossfit. Fui jogar beach tênis. Isso foi 2017, tá? Eu morava em Floripa já nessa época. Foi muito antes da modinha. Crise da meia idade. Não, mas foi muito antes da modinha. Lá a gente jogava na praia de verdade, gente. Fazia sentido. E aí... chegou um momento ali em 2019 que eu tava sentindo falta de estar em forma como o triatlon me deixava. Eu falei, cara, vou voltar a treinar bike decentemente, né? Vou arrumar um desafio legal. Uhum. E aí, eu me inscrevi num Hot Route, que é uma prova de montanha de 5 dias, tranquilo. De boa. Me inscrevi no mais difícil que tem. Exato. Mas sabe o que acontece? Vocês entendem, eu tenho certeza, Vitor, você sabe exatamente o que é. Se você se inscrever num Olímpico, você não estiver treinando. Se você se inscrever no Olímpico, você vai treinar? Sim, não. Você não vai, porque você sabe que você completa. Naquele momento da minha vida, mesmo eu estando aposentada... Exato, você precisa do medinho. Tipo assim, cara, se eu não treinar, eu vou me lascar de uma maneira... E aí você treina. E aí foi assim que eu voltei e comecei a treinar de novo no ciclismo. Isso é engraçado, porque a sua primeira pergunta pra ela, como ela começou no ciclismo, você nem sabia então que ela era profissional de triatlo, sabia? Não, eu sabia que ela fazia triatlon. Sim, eu não sabia tanto... Não sabia. Não, eu sabia porque eu já tinha conversado com ela antes, mas eu não sabia desse... Da profundidade. Exato, é isso. Então, assim, a Ana já participou de um Z2 Talks. Então. Com a Cissa? Não, Não, foi sozinha. Com a Fê Pilege. Nossa, lá atrás. Foi um dos primeiros Z2 Talks que a gente fez. Eu não tinha nem nascido ainda. Não, você não tinha nascido. Você era uma estrelinha. Tá vendo? Acho que vale retomar aqui. Então, Ana Lídia. Ela tem todo esse histórico de triatleta. Acho que vale voltar uma página anterior aí do histórico de nadadora. Aí ela tem a Flows. Ela... hoje já é comentarista
quase full time lá da ESPN, Sempre que tem ciclismo. de ciclismo. Então tem muita gente que não sabe dessa Sim, história. né? Isso que ia ser minha próxima pergunta. Porque você falou que trabalhava no escritório e tudo mais, e aí, assim, pelo que deu pra entender, alguma hora teve uma mudança aí de, tipo assim, eu vou... Vou virar profissional. Não, e vou, tipo, viver 100% de esporte, e assim, envolvendo o esporte, porque a Flows é 100% isso, enfim, e que viver nesse mundo do esporte, né? Então, e o escritório que eu trabalhava era uma construtora, né? Porque eu sou engenheira civil de formação. A primeira formação foi engenharia civil. Então tem um pouquinho mais de curiosidades aí. Mas o fato é que eu sempre fiz esporte, mas na natação eu sempre fui ruim. E eu contei isso lá no primeiro Z2 Talks. Mas eu era apaixonada por esporte. Então eu sempre quis viver isso. Quando eu comecei esporte de novo ali nessa segunda fase da vida, já trabalhando na construtora, foi porque eu tive uma crise de estresse, porque eu tinha parado de fazer esporte e um dia eu tava numa obra e desmaiei e foram me examinar tudo e falaram, cara, volta a fazer esporte aí que é o melhor que você faz, era a tua válvula de escape. E aí eu comecei a fazer triatlon. E quando eu comecei a fazer triatlon, diferente da natação, eu andava direitinho. Aí eu ganhei um brasileiro aqui, ganhei um brasileiro ali. E aí, o primeiro 70.3 no Brasil, aí a gente tem uma ideia do tanto que eu sou velha nessa brincadeira. O primeiro ano que existiu a marca 70.3 foi 2006. E aí, quando lançaram o circuito mundial de 70.3, a primeira prova do Brasil, tinha 70.3 no Brasil, em Brasília. E eu morava em Goiânia. Falei, Você é de Goiânia? eu sou de Goiânia. Depois disso, eu já morei em Brasília, já morei em Campinas, Floripa, mas na época eu ainda tava morando lá. E aí eu tava treinando pro Mundial de Olímpico, que ia ser no final de agosto. Meu treinador falou, cara, eu acho que seria legal você fazer uma prova antes, pra, tipo, né, ver o bloco que a gente fez ali. Em julho eu tinha tirado férias, treinado direito, uma vez na vida tinha treinado. Falou, vai fazer uma prova. E aí tinha 2 provas no mesmo dia. Um olímpico, que na época era do Troféu Brasil, em Belo Horizonte, que era uma prova horrorosa, uma subidaiada absurda. E o primeiro 70.3 Brasil, em Brasília. Falei, vou fazer isso aí. Nunca tinha corrido 21 km na vida, muito menos depois de pedalar. Mas tinha feito um volumezinho bom treinando para o Mundial de Olímpico e falei, vou. Dá pra ir, né? Dá pra ir. Beleza, Brasília a gente pensa plano, né? Agosto, 20% de umidade, um calor do cão. Só que eu fui muito bem nessa prova, tipo, sei lá, por algum motivo. Eu fiquei em terceiro geral, melhor amadora e terceiro geral, nesse primeiro 70.3 do Brasil. Caralho. E aí eu falei, nossa, isso é legal. E aí quando eu fiz isso, eu peguei vaga pro campeonato mundial, que era em novembro, em Clearwater, na Flórida. E aí, beleza, voltei do Mundial de Olímpico, tomei um cacete lá, fiquei em 23º. Voltei, treinei pro Mundial de 70.3 e aí fui pro 70.3 já sabendo o que era a encrenca. E eu ganhei esse primeiro Mundial de 70.3. Tá bom pra você? Uhum. E aí, na categoria até 24 anos, obviamente, né? E aí eu falei, nossa, eu sou melhor nisso do que eu já fui na natação, né? Acho Olha que eu humilde. Tipo, não, nossa. quero brincar disso aqui. E aí, na época, eu tava sendo transferida ali pra Brasília, por causa do trabalho, o Leandro Macedo era em Brasília, eu falei, cara, eu vou treinar com o Leandro e vou virar profissional. É, tipo, a minha chance de fazer esse negócio direito, assim. Mas na longa. Na longa, né? Que eu entendi que, tipo, eu já tinha entendido. Eu vou tomar toco no curto aqui se eu tentar de novo, mas no longo talvez dê pra brincar. Quando eu ganhei o Mundial de Clearwater, eu classifiquei pra Kona, em 2007. E aí, quando eu fui falar com o Leandro, ele falou, não, tudo bem, mas se você quiser virar profissional, eu acho que você não tem que ir pra Kona. Você tá muito nova pra isso, você não tem bagagem de Ironman. Vamos pegar velocidade, vamos ganhar caixa, vamos tentar ganhar esse Mundial de 70.3 de novo. E aí, depois a gente faz essa transição. E aí, foi assim que eu comecei minha carreira no profissional. Na verdade, ainda em 2007, eu corri profissional do Troféu Brasil, corria sub-23, né, nos campeonatos brasileiros. Fui pro Mundial de 70.3 de novo, na categoria até 24 anos. Fiquei em terceiro, fiquei puta. Falei, beleza, já deu 70.3 pra mim, vamos fazer. E aí, em 2008, eu fui pro profissional de vez e ali começou, de fato, minha carreira no triatlo. E você chegou a fazer Iron? 9 deles. 9. Aí, 2000 e... Quantas histórias dos Irons aí? A Iron foi muito legal porque, também, de novo, como tinha sido 70.3 meio por acaso, eu ganhei o Campeonato Brasileiro, o Sub-23 em 2007 e o Elite em 2008, de longa distância, né? Quando a gente ganhava o Campeonato Brasileiro naquela época, a gente ganhava a viagem, a gente ia pela seleção brasileira pro Campeonato Mundial, de longa distância. E o Mundial de longa distância naquele ano era um triplo olímpico. 4,5, 120, 30. Caraca. Na Holanda.
Que, cara, é uma distância animal, assim. É muito legal. Não sei por que não tem mais disso, porque é muito boa essa distância. Porque senão eu ia me ferrar, velho. O nadador aí equaliza o campo. Bom, claramente foi um motivo que eu gostei. E daí eu fui pra esse Mundial, e quando eu comecei a treinar para o Mundial de triplo olímpico, que eu cheguei nos volumezinhos maiores ali de corrida, 25, 30, eu falei, cara, isso é muito legal. Acho que eu quero fazer um Ironman. Porque até então eu só pensava que Ironman era coisa de maluco. Uhum. Não, mas ainda é. Hoje eu voltei pra essa opinião, pra você ver que a gente pode mudar e desmudar de opinião, que tá tudo certo. Mas... E aí eu fui pro Mundial, eu fui muito bem nesse Mundial, assim, eu nadei no pé da Chrissy Wellington na época. Ela brigou comigo porque eu bati no pé dela. O problema é dela. Não, paciência, né? Eu fiquei ali felizona. E aí eu fiquei em 8º lugar nesse Mundial, Que na da Elite. hora. E aí eu terminei a prova tão empolgada, que eu liguei pro meu treinador na hora, que era o Leandro Macedo ainda, e falei, eu quero fazer um Ironman. Aí ele, calma, você vai voltar, você tem 70.3, que na época era empenho, daqui 2 semanas, faz 70.3, depois a gente pensa nisso. Eu falei, tá, mas aí você vai me deixar fazer um Ironman? Ele falou, faz 70.3, depois a gente pensa nisso. Eu voltei pro Brasil, eu fiz o 70.3, eu fui terceira naquele. Terminei a prova, liguei pra ele e falei, eu quero fazer um Ironman esse ano. Aí ele falou, cara, beleza, a gente já tava planejando fazer o do Brasil em 2009, acha um que tenha vaga e a gente faz. Aí tinham 2 no final do ano, tinha Arizona no final de novembro e tinha Western Australia em dezembro. E aí, só que na época não era igual hoje em dia, que se você é profissional, você tá num pool e você vai na prova que você quiser que tenha profissional. Uhum. Na época você fazia inscrição igual todo mundo, e as duas, o do Arizona tava sold out, da Austrália tinha vaga. Aí eu mandei um e-mail pro Arizona, falei, vai que cola, né? Eu falei, então, eu queria fazer meu primeiro Ironman e tal, e eu fui bem no Mundial, será que vocês não abrem uma exceção pra eu me inscrever? E aí os caras dos Estados Unidos, né, outra cultura, os caras viraram e falaram, não, abre inscrição coisa nenhuma, você é a nossa convidada. Vem. Paga a sua passagem, a gente paga a hospedagem, inscrição, lá e demais. tudo, e venha. Que animal. E aí, só que era em novembro isso, Pra era felicidade do setembro. treinador, né? Pra felicidade do treinador, eu falei pra ele em setembro que em novembro eu ia fazer meu primeiro Ironman. Então, Ciclo super... cara, foi a melhor coisa. No final, assim, tipo, eu olho pra trás e falo, eu era muito doida. Mas nada como ter 24 anos, né? Como ser naivo, né? Não Total. saber o tamanho da montanha que você vai escalar. E aí ele falou isso pra mim. Ele falou, cara, não vai dar tempo da gente fazer muita coisa. A gente vai manter a corrida... Os 30 que você fez, vai ser os 30 que vai pro Ironman. A gente vai subir seu volume de bike. Porque eu tinha treinado pra 120, pra 180 era uma encrenca ainda, né? Uhum. Pô, 50% a mais. E aí eu fui, assim, pro Arizona... Na véspera da prova, nadando ali testando, né, o percurso. Chega uma equipe da TV, assim, pra entrevistar igual todo mundo, né? Amador, você veio pra Arizona, você é da onde? Do Brasil. Qual que é a sua expectativa pra prova? Eu falei, qualquer coisa abaixo de 10 horas tá de bom tamanho. A menina olhou pra minha cara, tipo, tá maluca? Aí ela, mas, então... Eu falei, não, eu sou profissional. Ela, tá, mas você já fez? Eu falei, não. Aí ela olhou pra mim, tipo, não, é maluca mesmo, assim. Ela tem certeza que ela é maluca. E aí foi assim que eu entrei no Ironman. Eu fui super bem nesse Iron também de estreia, eu fiz 9,38, então deu certo. Fiquei em sétimo. Pra calar a boca da repórter. Quase que eu mandei pra ela, Tome. Foi só por causa dela. Não, mas foi legal. E aí foi... E é muito louco, né? Como eu fiz isso fazendo uma prova totalmente, absurdamente conservadora. Assim, eu nadei muito bem, nadei 52, sei lá, nesse. Com medo, né? Cara, eu quebrar. pedalei... Deus e todo mundo me passou na bicicleta. Eu pedalei pra 5,17. Tipo assim, piano. E aí, depois eu saí pra correr, eu tava inteira, corri uma maratoninha conservadora ali, 3,28, e aí a gente vê que não precisa fazer nenhuma mágica pra fazer sub-10, né? É isso, é uma prova redondinha nas 3 modalidades. O problema é conseguir ter essa maturidade de segurar, né? Exato. Que a galera vai muito e aí não consegue voltar depois. Não, e tanto que eu demorei a baixar meu tempo depois, porque aí depois você entra numa vibe você que dá uma cacetada na bike. É isso, você vai competir. E aí, como eu sempre fiz profissional, os Ironmans que eu fiz no profissional, nunca é o seu ritmo. O primeiro Ironman eu É o fiz... ritmo de quem tá lá na frente. Eu fiz no meu ritmo. Dali pra frente é o que tá rolando ali na frente. Exato. E aí, eu demorei acho que uns 2 anos pra baixar meu tempo de Ironman. Fui baixar muito mesmo, 5 anos depois. Que aí eu fiz, sei lá, no final foi 9,23 em 2014, meu melhor tempo. E você chegou a fazer Kona? No final eu não fiz Kona. Por quê? Eu não tinha ido quando eu tinha classificado. Nem como amadora depois? Não, porque eu nunca fui Ironman no amador. Só competitivo. Eu fui profissional até aposentar em 2016. E aí mudei de ares. E agora tá do outro lado, lá em Kona. Cara, eu fiz 9 Iron.
Então, a gente pode considerar que tem uma pendência aí, né? Então, porque eu deixei... a Ana lá no Havaí, e assim, ela fica animada por você na prova. É engraçado, você fazer a prova, assim, para... Não sei se você se dá conta, mas você fica muito feliz lá. Eu fico muito, não tem como... Gente, quem curte triatlon não tem como não curtir aquele lugar. Eu vou pra Kona desde 2007 ali, eu fui passear, né? 2013 pra frente eu fui todos os anos pra trabalhar na cobertura, depois com a Casa do Brasil desde 2016, que vocês estavam lá com a gente ano passado. É muito legal. Tipo, é o sonho de todo mundo que tá ali. Hoje, olhando pra trás... Eu super entendo o Leandro ter falado pra mim, não vai em 2007. Eu tenho certeza que se eu tivesse ido, eu teria ficado mais lenta. Eu não teria chegado no nível de profissional que eu cheguei. Teve a guria que ganhou a 25 a 29, no mesmo ano que eu ganhei a 18 a 24, foi pro Ironman imediatamente e ficou no amador ali pra sempre. Então, assim, você vê que ele tinha uma razão de fazer aquilo. O que acontece? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E quando eu me classifiquei, eu não fui. 2 anos depois, já como profissional, eu tive um acidente. Ah, conta disso também. Eu passei embaixo de um carro, né? Eu tava treinando eu morava em Campinas nessa época. Sofri um acidente na rodovia Dom Pedro. Caí na frente de um caminhão. O caminhão desviou, o carro que tava atrás passou em cima, né? Passou igual quebra-mola. E eu me quebrei inteira. Quebrei a coluna inteira, todas as costelas. Quadril virou farofa. Caraca, tive que você tava ser... sozinha? Eu tava com a Vanessa Giannini, que era uma outra triatleta profissional na época. 2 ciclistas profissionais estavam treinando com a gente. E um garoto de 15 anos que treinava na equipe com a gente. Era a primeira vez que ia pra estrada. Nossa. E aí... Esse aí tá sem trauma na vida, coitado. Não, e era um baita de um talento, assim. Mas é um garoto super bom, assim. E aí... Tipo da Luísa, quase, então. Foi muito parecido com o da Luísa. A diferença é, tipo, o dela foi a moto que pegou ela de... Sim. E o meu foi um carro. Mas, assim, foi muito parecido. Fiquei um mês na UTI também. Foi muitas similaridades com o acidente da Luísa. Tanto que quando aconteceu dela, assim, foi uma coisa que, tipo... Voltou tudo. Nossa. Dá uma balançada, assim. Você tá maluco. Dá uma balançada mesmo, assim. E mesmo depois desse acidente, você voltou. Você decidiu que o ciclismo não ia embora da tua vida. Não, e não só o ciclismo, o triatlon, porque isso foi em 2009. E eu digo que o triatlon foi um dos principais motivos para eu ter voltado em tão alto nível. Assim, eu ter voltado a ter uma vida normal, porque eu no hospital, eu falei, puta, perdi o Iron 2010. Em 2009, eu fui a melhor brasileira no Ironman. Eu fiquei em 5º, eu ganhei da Fernanda Keller por 1 minuto e 40. Caralho. No último ano dela. Sacanagem, pô, o último ano dela. Quero ver a faixa. Não, brincadeira. Eu e a Fernanda somos amigas, né? Ninguém nunca mais vai fazer o que a Fernanda Keller fez. Ídola. Esse título aí é bom de falar, hein? Mas essa é aquela que você guarda no instante e fala, nossa, realizei sonho de vida, assim. E aí, em 2010, eu tava treinando pra ganhar o Ironman. O objetivo era assim, isso. E aí eu falei, cara, perdi o Ironman em 2010, mas, cara, eu vou voltar. Eu vou voltar e eu não quero voltar pra um nível abaixo, sabe? Uhum. E em 2010 eu tava de muleta ainda, tipo, eu fiquei de cadeira de roda até abril, em maio, quando foi o Ironman eu tava de muleta, me convidaram pra ser comentarista lá na prova. E aí eu fui comentar, e aí na linha de chegada você se emociona, né? Eu falei, cara, ano que vem eu vou estar aqui, eu vou estar lá do outro lado. É as promessas que a gente faz fora de hora, né? Tava nem andando. Nossa. E aí eu trabalhei pra isso. Falei, cara, eu vou voltar e vou voltar no profissional. Assim, não vai ter jeito. E aí voltei. 2011 eu fiz o Ironman. Eu saí da água em 2º, eu entreguei a bike em 3º, eu corri até o quilômetro 20 em 3º, e aí eu tive uma lesão, porque eu não tinha conseguido fazer volume pra prova, e eu caminhei os outros 22 quilômetros. Meu Deus. E pra você ver o tanto que tava bom até aquela altura do campeonato, eu fiz 12:03 caminhando, mancando 22 quilômetros. Porra. E aí... Mas eu falei, não, beleza, agora eu tô de volta. E agora é voltar ao nível que eu tinha. Mas a lesão que você teve não foi por conta... Foi por conta. Eu tive na época, foi uma bursite no quadril ali, no trocânter. E foi porque eu não tinha feito volume. Então, em última instância, eu tinha nadado pra caramba, pedalado pra caramba pra estar de volta. Tinha menos impacto e tava liberado. Aí eu não tava pronta pro impacto. E na época ainda não era plano, né? O Ironman era subida e descida. Então eu senti na descida. Nossa. Eu me machuquei na descida. Mas você vê que louco que... Se você não tivesse esse fogo de quero voltar, sua recuperação ia ser muito pior. E assim, eu acho que você se acomoda com o que você coloca na cabeça. Então, tá assim, bom aqui, então. Se eu tivesse falado, beleza, eu vou voltar a andar, eu ia ter voltado a andar. Se eu tivesse falado, eu vou voltar a correr, eu ia voltar a correr. Eu falei, eu vou voltar e eu vou ter um nível melhor do que eu tinha antes. E eu não sosseguei enquanto eu não baixei meus tempos de antes. E você baixou. Eu só não baixei na corrida, de fato.
Mas no triatlo eu baixei. Que loucura. Que na corrida, tipo, sei lá, eu tinha... Imagina, 2008, eu tinha meia maratona pra 1,23 no triatlo. 1,23, 21, minha melhor meia de triatlo. Caraca. E isso eu não consegui baixar mais. Agora, eu baixei minha maratona, porque era do Ironman, então não era nada assim, fantástico. E baixei meu tempo de meio e de Ironman. Então foi... Cabeça é uma coisa muito louca, né? Meu Deus do céu. Pô. Mas aí depois, quando eu fui voltar, e aí chegando à tua pergunta, né? Correr me dá trabalho. Pra correr, eu tenho que fazer reabilitação. E você ainda tem eu tenho que fazer... pino... Um monte. A minha coluna Toda é toda parafusada remendada. da lombar pra baixo, meu quadril é todo parafusado, tem um monte de placa. Tudo fibra de carbono ali. É meio Robocop, assim. Depois, por causa disso, eu tive lesão placa de... antes de ter placa. É, de carbono, ela já tinha placa. Eu... Tenho 3 cirurgias de joelho, que eu não machuquei o joelho no acidente. Uhum. Mas por causa do meu desequilíbrio de quadril, eu depois tive lesão de joelho, que eu fui uma atleta que nunca machucou antes disso. Então, até quando eu me aposentei foi isso. Eu fiz uma cirurgia, perdi, tive que operar de novo. E aí, quando eu operei a segunda vez, eu abri a empresa. E aí ela acelerou mais do que eu esperava. Eu falei, agora não vai dar pra voltar pro triatlon, não deu. E aí, vamos trabalhar. E focar aí, só no... E no focar no ciclismo. trabalho. E aí depois eu fiquei com ciclismo, porque é isso. É um treino no dia, não são 3. Não tem impacto. Então, tipo, quando eu consigo fazer tudo certinho e fazer minha musculação e fazer o ciclismo, maravilhoso. Quando não dá, eu não vou me machucar de estar treinando. Sim. E cabe na vida. Pô, animal. E você daí começou a empresa no meio dessa... ou já estava mais pro fim da carreira? Como é que foi? Eu comecei a trabalhar com comunicação por causa do meu acidente, né? Então, quando eu tava de cama, me convidaram para escrever artigo de opinião na época no Mundo Tri. Depois me convidaram para escrever um artigo técnico para uma revista impressa que chamava VO2 Bike, na época. Tá. E aí eu comecei a escrever. Aí me chamaram para ser comentarista no Ironman, então eu comecei a me aproximar do mundo da comunicação nesse cenário. Mas principalmente escrito. Antes disso não tinha nada, era só... Nada, engenheira. Histórico de engenheiro. Engenheira, auditoria financeira. Caraca. Outro rolê, assim. Tipo, esporte era esporte e trabalho era caixinha. Caixinha engenharia. Você nunca tinha juntado ali. Nunca. E aí, comecei a escrever. Quando foi 2015, o Rômulo Cruz, que é um baita de um fotógrafo de esportes, virou pra mim e falou assim, cara, vamos abrir uma revista? Eu fotografo, você escreve. A gente queria fazer uma revista, um editorial bonito, assim, que tava em falta aqui no Brasil. Eu falei, eu gosto da ideia, só que tem um problema, todas as revistas estão quebrando. Então, acho que a gente tem que achar um outro modelo de negócio, mas guarda aí, essa ideia que a gente volta nela. E aí, um dia tava no aniversário da minha mãe, a gente tava viajando em família, assim, cara, sabe quando vem um monte de ideia de uma vez? Eu comecei a rabiscar. Dali já saiu o nome Flow, já saiu o princípio, já saiu o formato, já saiu tudo. E a proposta era ser uma mídia colaborativa com um editorial pesado, que a gente conseguisse ampliar os conteúdos que a gente recebesse e produzir os nossos pra estimular isso e dar um pouco mais de peso audiovisual pro negócio, assim. E eu apresentei essa ideia pra ele gostou, mas a gente ficou meio assim, tipo, vai, não vai. E eu operei meu joelho. Aí eu liguei pra ele e falei, Rômulo, se você quiser tirar do papel, tem que ser agora, que eu vou ficar 6 meses à toa. Aí ele falou, beleza, vamos. E aí ele trouxe um amigo dele, ele é de Sergipe, né? Ele trouxe o Alan também, que era dev e designer. E assim, com nós 3 surgiu a Flows, que a princípio era pra ser uma mídia colaborativa, com um braço de produtor audiovisual. O braço de produtor audiovisual cresceu um monte, e depois disso virou agência, então acabou virando uma agência de marketing esportivo com um braço audiovisual bem forte aí. Isso 2016, já vão 9 anos. Cara, um baita trabalho. Vocês receberam o material dela lá? Sim, tudo de Kona. Tudo de Kona que você foi ano passado, saiu da mão deles. E aí, como que surgiu a ideia da Casa Brasil, assim? Foi sua? Foi ali em 2016 também, né? Na verdade, foi o nosso lançamento, a Casa do Brasil. Porque o que aconteceu? Quando a gente tava nesse processo de lançar a empresa, o piloto que a gente fez foi uma cobertura do Ironman de Frankfurt, que o Igor... Frankfurt ou Hamburgo, mas acho que é Frankfurt. Que o Igor Amorelli tava indo competir, o Romulo foi pra fotografar, a gente fez um hot site, uma cobertura diferente. Falei, cara, beleza. É esse o formato que a gente quer fazer de cobertura.
Como é que a gente vai contar a notícia pras pessoas de que a gente existe? E aí, eu já tinha ido pra Kona pra cobrir pelo mundo o Tri em 2013, 14, 15. Eu falei, cara, é isso, a gente não precisa contar pra todo mundo, a gente precisa contar pra 100 que vão contar pro resto, né? E a Kona, todo mundo que é referência, tá ali. Então eu falei, cara, se a gente conseguir contar pra essas pessoas que a gente existe, elas vão ajudar a gente a chegar no resto da plataforma de triatlon. E aí... E tinha um outro problema que eu via nesses 2013, 14, 15, que era uma dificuldade de achar os brasileiros, porque tava cada um num canto. Era o grupo do Pinheiros num canto, o grupo de Goiás em outro, o grupo do Nordeste em outro. Falei, vamos juntar essa galera. E aí, eu aluguei uma casa, ali na Lee Drive, e a gente fez o projeto da Casa do Brasil, criou uma landing page, falava assim, você se classificou pra Kona, a gente quer te dar os parabéns pessoalmente, a gente preparou um kit pra vocês de presente, preenche esse cadastrinho aqui e vai lá visitar a gente, na Casa do Brasil. E aí eu peguei os meus patrocinadores pessoais, vamos lembrar que eu ainda era atleta, teoricamente, nessa época. Todo mundo deu um brinde aqui, um ali, uma caramanhola, camiseta. Aí a gente fez camiseta pros brasileiros, deu de presente. Montou um kitzinho. André Lopes era meu atleta nessa época, ficou dentro da Casa do Brasil e me ajudou pessoalmente a montar os kits de todos os atletas. E aí foi isso, a gente... trouxe gente pra falar, então a Cissa tava indo participar desse mundial. Cara, Cissa, vamos falar sobre nutrição aqui na casa, faz uma palestrinha aqui. Trouxemos um treinador, tudo mais. Aí a gente trouxe o Tim Dom, porque, bom, eu tinha relacionamento com os atletas profissionais, porque eu tava competindo com eles, né? Daí a gente trouxe o Tim Dom, Craig Alexander pra dar palestra dentro da Casa do Brasil, trouxe a Cissa pra falar de nutrição, trouxe o Rodrigo Roines pra falar da escolha do tênis. E criou esse conceito de, tipo, juntar os brasileiros, oferecer alguma coisa de valor pra eles ali dentro, que era dica, palestra, o encontro com os outros brasileiros. Tá todo mundo junto ali na abertura. E aí, com isso, a Casa do Brasil era também a nossa base, né? Então, tipo, o centro da cobertura fica ali, a gente usa isso como o nosso ponto de apoio e fazia uma cobertura voltada pro Brasil. Então, Casa do Brasil foi o lançamento da Flows e acabou virando nossa bandeira aí desde então. Hallmark. Não, animal. Porra, aí... Acho que assim, é isso, você falou de Kona, ninguém, pelo menos assim, das pessoas que... Você já foi pra Kona, das pessoas que eu vejo que já falam de Kona, é uma pegada muito diferente lá, né? Assim, as pessoas... Você batalha muito pra conseguir chegar em Kona e você vai pra Kona, assim, uma coisa mais celebrar, né? E acho que o que você fez aí na Casa Brasil é justamente de juntar a galera, não sei como que era antigamente, se a galera era separada e tinha uma rixinha, assim, de tipo, não... Os brasileiros querem bater um no outro. E você fez um negócio que é tipo assim, porra. Ainda querem, né? Não, mas assim, você quer bater competir, no tá quer tudo ganhar. bem. Mas eu acho que tá todo mundo lá, isso que você falou, tá todo mundo lá, cara... Numa outra vibe. É difícil alguém, né, sei lá, o Felipe Santos, assim, que vai lá achando que vai ganhar o Mundial. Mas a galera vai lá pra fazer um bom tempo e tal, mas muito mais por ir. Exato. Que a experiência já aconteceu, o meu sacrifício. Exato, você já se matou pra chegar Agora lá. O negócio é curtir aqui. Pô, então é muito mais leve do que, por exemplo, um clima de competição aqui em Floripa, eu acho. Pô, e antigamente, que você falou, antigamente, pelo amor de Deus. Pode falar, não tem problema. Filha, não é, mas assim, ela falou, tipo, pô, ela tava fazendo Ironman em 2006. Não tinha. Ironman foi em 2008 o primeiro, 2006 foi 70.3. Beleza, mas assim, mas não tinha tênis de placa, não tinha... Tinha nada, não tinha superbike, principalmente não tinha nutrição que então, a gente tem hoje. Era esse ponto que eu queria chegar. Vocês não têm ideia... O que vocês comiam? O que era? Como viviam? E não comia muito, né? Porque não tinha... Não, pra começar que a conta base na minha época era 1 grama por quilo de peso por hora. É isso aí, 50 gramas de carboidrato por hora era tipo assim, se você mandasse muito bem, você tava conseguindo colocar 50 gramas por hora pra dentro. Por quê? Porque não tinha carboidrato bom, né? Era muito difícil. Então, assim, na caramanhola, você dava prioridade para eletrólito, aqui no Brasil, né, principalmente. As provas que eu competi também, todos os Ironman que eu fiz foram... Assim. Eu fui patrocinada durante muitos anos por uma empresa que era a Pacific Health. Então, eles tinham... Endurox lá. Endurox. Era Accelerate, a bebida deles. Era bom, tirando o tanto de corante que tinha uma que era azul, tipo, dessa cor dessa parede, assim. Ficava a boca, ficava azul aqui. E eu tenho alergia de corante azul, então esse eu não tomava, eu tomava de limão. Só. Mas, daí a gente tinha o Accelerate, que tinha um pouco de proteína também. O gel, isso foi quando melhorou já, né? Porque antes de eu ter o patrocínio deles, o gel era pior ainda. Daí tinha o Axel Gel, que era também 4:1, tinha BCA ali no gel. Só que todos esses eram produtos pesados, eram cheios de corante, era cheio de
porcaria. coisa. O sódio não vinha junto, então era mais a cápsula de sódio. Ou você colocava na caramanhola. Eu já fazia triatlon há alguns anos, quando começaram a ver as primeiras marcas Clean Label. Então, uma referência até americana ali, tinha Scratch Labs. Sim. Só que eles tinham bastante eletrólito e não tinham carbo. Aí você vinha e colocava Era palatinose sempre e uma malto. alquimia ali, né? Exatamente, você fazia muito, era muito caseiro. E aí, as bikes também não eram super bikes, era uma bike de contra-relógio com 2 suportes caramanhola no quadro, e aí, ou Você então atrás do amarrava as selim. coisas. Tinha gente que pregava umas coisas nojentas no quadro, naquelas- assim. O gel a gente pregava vários ali no quadro, assim, ou colocava a bolsinha. E aí, na época, teve um Ironman que eu perdi minha nutrição toda, porque tava numa caramanhola, metade da minha nutrição, porque tava numa Nossa. caramanhola atrás e voou. Eu falei, já sei como é que eu vou fazer no próximo. Eu comecei a levar minha nutrição, eu pegava uma caramanhola, colocava, 18 géis ali dentro, completava com água, e era isso, porque não tinha carboidrato bom em pó. Visionária. Tá vendo? Foi o que eu fiz sábado. Você quer ver outra coisa que eu fui visionária sem saber? Competir com roupa de manga. Em 2009, na época eu era atleta da Flex. Não tinha essa de... Não tinha, túnel, era assim. macaquinho normal. Era macaquinho ou era maiô? Ou maiô ou macaquinho. A Fernanda competia de maiô, mas cara... Esses de maiô, eu ficava Tem que olhando ter- e falava, tipo assim... É outro eu não motivo pra ser consigo. fã da Fernanda Keller, né, gente? A Fernanda com 51 anos tava competindo de maiô. Não dá. Nossa, Não, a perna também. É, isso que eu fico pensando, assim, não é nem pelo visual nem nada, assim, tipo, pelo, sei lá, deve assar, imagina, cai de bike, rala a bunda inteira. Não, Rala a primeira coisa que vai perna. pro chão, Ah, quadril, nossa. É isso que eu tô pensando, eu falo, tipo assim, porra, é muito perigoso, velho. É. E Mas correr enfim, de não, maiô? a gente competia de macaquinho, normal. E aí, na época, eu tinha patrocínio da Flats Sports, assim, e eles tinham uma jersey de ciclismo que era do mesmo tecido do short, assim, Uhum. justinha. E aí tava frio em Floripa em 2009. Aí eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Eu coloquei Nada com a short. bermuda de triatlon e top, nadei com isso por baixo da roupa de borracha e deixei E a bota a jersey camiseta na sacola da transição. Já com os géisinhos no bolso e tal, não sei o que. Então, eu cheguei, aí competi de manga já em 2009, olha só. Ô, louco. Gênia. E 2009 já devia chover no Ironman em Floripa. Cara, então, mas choveu no meio do dia. Naquela época, a gente sempre brincava que chovia a semana inteira do Ironman e no domingo fazia sol. E aí, depois da pandemia, que inverteu total e esse ano, finalmente, o pessoal teve um pouco de paz, né? Olha, daí uma curiosidade mais pessoal. Sua família, seus pais, sua mãe, eles, pós-acidente, como é que foi essa reação de, putz, eu quero voltar? Sua mãe não falava, tipo, dá uma sossegada aí, vai. Cara, é muito maluco, né? Porque pai e mãe conhecem a gente melhor do que ninguém, assim. E aí, meus tios, irmãos do meu pai principalmente, falaram, cara, não, você não vai deixar ela Segura fazer ela. isso, né? E aí meu pai falou, quer tentar? Tipo assim, você não acha que eu vou conseguir fazer ela parar, né? Porque minha família não tem atleta, de nada. Assim, agora, depois de mais velho, eu tenho um primo que é do Wushu, da Seleção Brasileira de Wushu, que é Kung Fu demonstração. Que legal. Mas eu fui a primeira atleta da família, assim. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão 1 ano mais novo que eu, que fez natação quando era pequeno, e a primeira oportunidade que teve, saiu fora. Nunca mais pulo na piscina. Ele gosta de esporte, brinca de várias coisas, ele é até talentoso, ele tá fazendo nada, vou correr 10 km, corre pra 40. Caraca. Aí ele é bizarro. Ele tem muito mais talento que eu, pra falar a verdade. Mas enfim, ele não gostava do mesmo jeito. Mas é isso, o esporte sempre foi uma coisa muito minha. Então, tipo, independente do que alguém fosse falar, eu provavelmente não teria escutado, entendeu? E meus pais, sabendo disso, nem falaram. Então, teve um intensivista, né, um médico da UTI lá do Einstein, que um dia saiu chorando da sala e meu pai achou que eu tivesse morrido, né? Porque imagina, um médico sai chorando do seu quarto, é má notícia. E aí ele, o que foi? Eu, cara, sua filha. Ele, o que foi? Ela falou pra eu treinar, porque daqui a 6 meses ela vai ganhar de mim na corrida. Quem é você? Você treina? Então espera aí. Ele corria, esse cara corria, o Gustavo, acabou virando um amigo dos meus pais, assim, também. Ele falou, então você treina, porque ela vai. Que legal. Enfim, eu acho que é muito do perfil de cada um, né? Não tem como. Cara, você Eu pode acho estar que atravessando se te a corta rua. a asa ali, aí é pior pra sua cabeça. Pra fica tudo. deprê. E, cara, assim, a gente sabe, ciclismo é perigoso, esporte, de maneira geral, assim, tem seus riscos. Mas você pode estar atravessando a rua e acontecer alguma coisa. Sim. Você pode estar fazendo o seu e um motoqueiro maluco igual a O Luísa. Vitão lá também, tava parado. O Vitor, que foi assassinado na frente do Parque do Povo, era meu personal. Tava parado, não tava Parado. pedalando.
tava acontecendo nada. Então, não dá pra gente parar de viver por causa de, sei lá, intercorrências, né? Uma coisa que eu gosto de pensar, que pelo menos acho que me tranquiliza um pouco, assim. Vai falar da sua experiência. Não é isso. Não, senão você já vai mexer o saco. Não, foi vai, só que você tava lá. Conta pra Ana. Não é. É que assim, pô, é isso que você falou. A gente tá muito suscetível a acontecer alguma coisa e eu tô atravessando a rua e morrer. Então eu prefiro morrer fazendo uma coisa que eu gosto do que morrer atravessando a rua. Eu não vou desperdiçar. Eu já avisei minha esposa que eu vou morrer lá no cume do Everest congelado. Não vai me achar. Não, você desça, claro, porque não dá trabalho trazer corpo ainda. Ele depois me ressuscita, tirar o casaco assim, vai morrer assim ainda, comemorando. A tatuagem da Z2 no peito aqui. Da sua assim. experiência, então. Da nossa experiência. Eu não quero falar. Você que quer que eu fale? Conte, agora eu quero saber. Zaga nunca tinha ido pedalar com a gente. Exato, com esses loucos. Eu não sou um louco. Não é. Primeira subida, sai do posto. Primeira subida. Tem mas 2 tá minutos sempre frio, né? Você vai largar. E aí você já quer aquecer. Então sim, a primeira subida ali do posto, pra quem não conhece, a pior coisa que 400 e poucos ela é uma watts. subida que tem uns 300, 400 metros? Sei lá. Ela é interminável. E ela tem uma inclinaçãozinha ok. Aí primeira subida, e aí os caras já sai tacando pra esquentar. Aí você chega lá, você tá de boa. E eu nunca tinha ido com esses caras. Então os caras, o Zaga tá aí, subiu esmerilhando. Aí o Zaga vai se segurando ali atrás. Não, mas a gente brecou, te esperou. Então, beleza. Aí desce, aí beleza. Desce, aí, sei lá, terceira subida. É a segunda. Sabe a segunda que tem um condomínio ali agora novo? Construindo, uma curva antes do... Ali. Então, os caras descem a 250 Você nunca tinha saído do posto? Eu tinha saído uma vez. Ah, então foi isso. Só que eu nunca tinha saído nessa velocidade. E aí, na segunda subida, eu já tinha sobrado. Então, né, eu falei... eu vou buscar na descida. O Valentino Rossi aqui vai buscar na descida. Só que os caras passaram na descida a 1.000.000. Eu falei, vou passar a 1.000.000. E aí, eu passei a 1.000.000 reto na curva. E aí, eu dei de cara num muro, sei lá, uma parede de terra, assim. Não, tem um espaço tipo e aí tem umas pedras mesmo. Tem, umas pedronas. E aí, eu lembro de eu vir na curva, assim, e falar, ih, fudeu. E aí, eu acordei, eu tava deitado no chão, assim. Aí tinha um cara que parou pra me ajudar. E eles, tipo, tinham ido embora já. Eles nem me viram cair. Nem viram cair, é. Aí tinha um cara me ajudando. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu falei, caralho. E eu era padrinho de casamento num dia. Então eu falei, nossa, minha namorada vai ficar puta comigo. Porque era da melhor amiga dela. Eu falei, nossa, não, estraguei. Tipo assim. Ela falou, não vai hoje. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Aí já falei, nossa, estraguei tudo. Aí liguei pra eles. Aí os caras voltaram. Aí o Vitão ficou... olho cheio de lágrima na hora. É pai, né? Pai é assim, se emociona. A gente já tinha percebido que tinha dado alguma cagada, porque assim, ele não tinha sobrado tanto. Ele devia estar uns 100 metrinhos atrás. Então ele tava no campo de visão. Eu ficava olhando, falando, tá vindo. Olhando, tá vindo. Aí a gente passa o bike ok ali, dá uma embalada depois do bike ok, passa aquele portalzinho, e aí eu olhei, ele não vinha. Aí eu brequei parado. Aí no que eu olho o celular, me ligam. Aí eu falo, ih, caiu. Você é amigo do tal, caiu. Puta que passa. Mas você sabe que é um pouco... Dá uma chacoalhada, né? Quando a gente toma um tombo feio, assim. Mas eu não fiquei com medo. Tinha muita gente que achava que eu ia ficar com medo de voltar pra estrada. Eu não tive, hora nenhuma. No hospital, o médico, que aí ele me levou pro hospital. Aí meus pais estavam no hospital já, aquela coisa toda. Minha mãe desesperada. Porque aí, assim, eu falei, bom, eu vou avisar meus pais depois, deixa eu ver se tá tudo bem. Só que o meu telefone, ele tem um iPhone, tem um negócio que ele percebe batida. Não é o Garmin, não foi o Garmin? Não, o Garmin não. O Garmin só pausou o treino. Ele falou, 70 por hora do nada 0, vou autopause. Só que o iPhone tem um negócio que ele detecta a batida de carro. E aí ele avisou minha família inteira. E aí eu falando com eles já tinham chegado, falando com eles, tipo, vendo o que tava acontecendo. Minha mãe me ligou, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, gente, como que ela sabe? Tipo, caralho, ninguém aqui ligou pra ela. Aí, beleza, fui pro hospital. E aí o cara, e aí no hospital, conta a história pro médico. Aí, pô, faz um monte de exame. Fomos pro hospital, é verdade. Fomos para o hospital, aí faz um monte de exame. E o tempo inteiro os médicos, não, mas meu Deus. E eu só pensando, tipo assim, caralho, eu preciso voltar lá. Fazer essa curva decentemente. Tipo, o tempo inteiro, eu preciso voltar lá. Aí fui no médico, aí eu fiquei 3 semanas sem poder fazer nada. As 3 semanas o tempo inteiro, tipo assim, eu quero voltar a pedalar. No dia, tipo assim, primeiro dia que eu podia pedalar, acordei e fui pedalar. Aí, puta, amarradão. Caiu. Não, cheguei em casa, muito feliz, juro. Fui pedalar na ciclo, tipo, até meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, tipo, caralho, eu amo isso aqui. Nossa, que ele postou de... para, vai. Mas merece. Aí cheguei em casa, tipo, muito feliz. Fui contar pro meu pai, assim, não, porra, pedalei.
Eu tomei um esporro dele. Homérico, assim, tipo, não, sabe? Tipo, pai, óbvio, tipo, não esse pai. O meu pai. E aí eu falei, tipo, dá uma balançada. Só que o tempo inteiro eu, tipo assim, porra. Eu tenho Eu vou muita voltar. aflição disso, especialmente quando acontece com alguém que tá comigo. Antes de ter a Z2, eu tive uma empresa que fazia entrega de bike, né? Sobre bicicletas, em São Paulo. E eu perdi um funcionário que ele tava subindo a Brigadeiro e ele quis furar o farol da Brigadeiro com a Paulista. Ele pensa assim, tá subindo a Brigadeiro sentido centro. E aí tem uma hora que você cruza a Avenida Paulista e ele quis pegar a faixa de lá pra virar à esquerda e ele atravessou o farol, só que tinha acho que um carro na frente dele, ele não viu que vinha um ônibus, aí o ônibus pegou ele de frente. Ele ficou um tempo ainda vivo, abriram o peito dele pra fazer massagem cardíaca, mas ele morreu. Aí eu, com 23 anos, fui falar com a mãe dele e contar a notícia pra mãe. Então foi uma experiência muito traumática e eu sou muito, assim, qualquer coisa que acontece eu fico desesperado, assim, com... Então quando me ligaram, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ir lá buscar o moleque. Só que hoje eu proíbo dele de pedalar comigo, porque... Pra evitar novas Eu não situações. quero esse trauma. Proíbe nada. Você me botou num grupo de pedal aí. A gente fala 230 quilômetros. Não, mas você vai filmar só. Eu falei, pelo amor de Deus. É um grupo com o Bigode, com... Chamorro. Acho que nem se Só for gente leve. Nem se eu for de Com Honda PP. Bis, eu acompanho os caras. Não, porque a gente quer fazer agora uma ação justamente para promover essa ideia que você falou do gel. A gente fez uma garrafinha e a gente tá terminando agora um gel com tampa para ser meio que um refil, né? Então vem aqui o suficiente para você fazer, sei lá, acho que vai ficar entre 300 e 400 gramas de carboidrato. E a ideia é promover essa garrafinha fazendo um pedal longo que a galera consuma essa garrafinha que tem 300 gramas de carboidrato. Então aí a gente botou os caras pra fazerem um pedal Só os fraquinhos. diferente. Só gente tranquila. Aliás, quer ir nesse pedal? Depende de quando. Eu tenho que entrar em forma, porque agora eu tava na função Tour de France, eu fiquei sem... Olha, eu não lembro a última vez que eu pedalei 3 horas. Conta isso também. Quando que você começou a comentar pra ESPN? Como é que é? Conta os bastidores Da função, né? É. O que aconteceu? Na pandemia, eu comecei a ficar mais em São Paulo. Eu já trabalhava, tipo, os clientes da Flows eram todos daqui, então eu ficava indo e voltando de Florianópolis. Minha casa tá lá, montadinha em Florianópolis, abandonada, coitado. E eu vindo pra São Paulo. E Ainda aí... tem a casa de Florianópolis? Não, a minha casa é Florianópolis. Não, aqui eu alugo um apartamentico, Vem assim. pra cá. Eu faço questão daqui, de ter minha meu. casinha em Florianópolis. Mas aí eu comecei a ficar muito em São Paulo. Os voos que custavam R$400 pré-pandemia, na pandemia, foram pra Lua. Eu falei, cara, eu vou ter que... Aí arrumei um apartamento em São Paulo. E aí, nessa de eu tá vindo pra cá, um dia eu fui pedalar com o pessoal do Pambrodes e fomos fazer... Uns caras tranquilos também, viu? Super tranquilo. Eu tinha um amigo que era o Gui Neme. E ele falou, não, vamos, você nunca fez Pico do Jaraguá? Tem que fazer, tá em São Paulo, tem que fazer Pico do Jaraguá. Falei, vamos pro Pico do Jaraguá, pois então. Aí fizemos a Inha Band pra fazer Pico do Jaraguá. Rasguei um pneu, dia 1 na Bandeirantes, né, que não recomendo 10 de 10. Enfim, nesse pedal estavam Celso Anderson e Renando Couto. Beleza, conversamos com os dois, tudo mais, fomos ali, fui lá, subi Pico do Jaraguá, batizada, São Paulo. Isso foi, tipo, sei lá, fevereiro, março, assim. Quando veio julho, teve Tour de France Femme pela primeira vez. 2022, isso. Aí no dia 1, teve, sei lá, uma das mulheres... O que eles fizeram? Era o Renan, o narrador, o Celso, o comentarista. E eles convidaram uma mulher. Aí no dia 1, sei lá, foi a Marcela Toldi. Eu não vou lembrar a ordem agora, mas teve um dia que foi a Marcela Toldi, teve um dia que foi a Valéria Cernuto, teve um dia que foi a Gisele Gasparotto. E aí eu, bem na cara de pau mesmo, falei assim, Renan, o que tá rolando aí desses convites das mulheres? Ele falou, a gente tá convidando cada dia uma, você quer vir? Eu falei, eu quero. Já trabalhava com comunicação e eu era aficionada por ciclismo desde quando eu comecei a triatlo, eu já assistia. Você já manjava? Não, mas muito, assim, manjava muito não é isso que eu quis dizer, mas eu acompanhava há muito tempo, fã, assim, eu né? comecei, antes de fazer triatlo, eu já era alucinada por ciclismo, acompanhava tudo, sei lá, final dos anos 90, começo dos 2000. E depois que eu comecei a pedalar, então, era... Orkut, comunidade do Tour de France. Eu ficava lá fazendo resenha. Escrevi pra revista de bike, né? Então, cheguei a ser produtora da VO2 Bike. E é isso que, eu não falava sobre isso com ninguém. Quando apareceu isso, eu
me candidatei ali pro Renan, ele falou, vem na quinta. E daí eu fui como convidada, deu super certo, ele falou, você quer vir no fim de semana de novo? Os caras viram que chamaram a maior nerd de ciclismo do universo. Nerd eu realmente era naquele sentido. E daí ele falou, quer vir no fim de semana de novo? Eu falei, quero. Aí fui de novo no fim de semana. Quando foi no outro ano, isso foi Tour de France 2022, passou, acabou. 2023, a ESPN pegou os direitos da Vuelta à Espanha feminina também, que foi o primeiro ano que teve. Daí eles me convidaram, falaram, quer vir? Eu falei, quero. Daí eram 4 etapas, eu comentei as 4 etapas, aí, tipo, foi legal. Vai ter Tour de France em julho, fica de olho. Eu falei, tá bom. Quando foi no Tour de France, eles me chamaram, e aí no primeiro dia, eu já saí da transmissão e só marcaram uma reunião comigo, falaram, então, você quer ser efetivada, tal, como comentarista de ciclismo? Eu falei, pô, lógico. Óbvio, né? E aí fiquei, aí eu já entrei na ESPN em 2023, como comentarista de ciclismo, com prioridade do feminino, né? Então aí, a partir daquele momento ali, daquele Tour de France, eu assumi o feminino, o Renan ficou na narração e eu no comentário do feminino, o Celso ficou com o masculino, e aí fomos seguindo assim. E aí, de vez em quando, assim, quando precisava, o Celso não podia, eu substituía ele no masculino, mas muito raro, até que esse ano, agora, quando tava rolando o critério do Dauphiné, um pouco antes, na verdade, do critério do Dauphiné, me chamaram pra uma reunião e falaram, o Renan cresceu, ficou gigante lá na ESPN, tinha Roland Garros acontecendo, e durante o Tour ia estar tendo o Wimbledon. E eles queriam colocar o Renan na narração desses jogos. Eles falaram, então, ano passado, teve um dia que teve Tour de France masculino e feminino na mesma etapa, eles me colocaram com o Renan no feminino, e o Celso fez com uma narradora no masculino. E não ficou legal, porque ciclismo é muito diferente de você comentar, de você narrar. Muito. Futebol, vôlei. Sim. Uma coisa é ter 11 pessoas com cada camisa. Outra coisa é ter 180 cabeças com 23 camisas diferentes. Você não vê quem é. Não tem, de frente não tem número, não tem nada. E durante, sei lá, 5 horas de prova, meio que não acontece muita coisa. Até, sabe, às vezes a prova é muito longa. Você fica lá falando sobre a França, falando, nossa, esse castelo. Tem isso, né? Você deve ter E vou te falar que tem um monte de gente que acompanha ciclismo que não faz ideia do que tá acontecendo taticamente, tecnicamente ali, porque é legal, porque é bonito, porque a paisagem da... Cara, é o tipo da coisa que você pode deixar na sua tela de TV ali, de fundo de tela, muito tranquilamente, é plástico. É uma delícia. A transmissão é feita pra isso. Deixar no você vê que assim, o helicóptero filma o pelotão, aí foca num puta castelo lindo. Fala o nome do castelo. Fala o nome do castelo, fala E é por isso que a França investe tanto dinheiro em fazer o Tour de France e os outros países também. É divulgar turismo, né? E aí, eles falaram, cara, a gente tava pensando em colocar 2 do ciclismo. Mas aí, tipo, você e o Celso, vocês topam? E aí, sem um narrador de ofício, né? Eu falei, beleza, vamos testar. Aí a gente fez 2 etapas do Dauphiné. Na primeira, ele narrou e eu comentei. Na segunda, eu narrei e ele comentou. E aí, eles falaram, beleza, então a gente vai assim. Quando o Renan não puder, você cobre ele na narração. E aí, o Celso fica no comentário. E aí, foi assim. Então, agora, comentarista no feminino, que é o que tá acontecendo no Tour de France Femme. E em algumas provas, em algumas etapas do Tour de France masculino, eu entrei como narradora junto com o Celso. E tá indo, o braço da comunicação acabou que animal. Tomando conta. E como é que funciona? Você assiste a mesma transmissão? Igualzinho, vocês ao mesmo tempo. É o mundo inteiro, não é? O Quem Sabe Faz ao Vivo, literalmente. Assim, E se falar merda, falou merda. Não tem o que fazer. Não tem algum atrasinho, assim? Nenhum atraso. A gente tá vendo exatamente a mesma coisa que vocês, exatamente no mesmo horário que vocês. Ao vivaço. Que louco. E aí, assim, tem uma colinha ali de nome de atleta, dos... Tem. A gente faz o seguinte, os isso que eu quero saber, atletas... porque assim, tipo, porra... É muita coisa. Sim, mas assim... Enciclopédia. Só que eles falam muito rápido. Então, assim, você tem uma lista de 180 nomes. É isso. Então, entendeu? assim, tem cola, mas não dá pra você confiar nela o tempo todo. Então, o que acontece? Os atletas que estão competindo no Tour de France, por exemplo, eles recebem antes da prova um negócio chamado Roadbook. É um livro que tem todo o percurso, algumas informações sobre a cidade de largada e a cidade de chegada, o mapa do percurso, a altimetria do percurso, o mapa da chegada em detalhe, então a gente já sabe se tem alguma curva, se tem alguma subida, alguma coisa assim. E a lista de atletas e tudo mais. Além disso, na internet hoje em dia, e isso é muito mais fácil hoje em dia, porque antes você tinha que fazer toda a cola na mão, você tem ali a lista de atleta, né, o start list, dividido por equipes, e dá pra você ir achando, tipo... É muito de estudar antes. Então, quanto mais você estuda antes, menos você fica desesperado na hora.
você já prevê o que vai acontecer. Tem uma etapa de sprint hoje. Cara, eu já sei que vai ser a Lorena Wibbes contra a Marianne Voss contra a Ellie Wollaston. Já sei. Assim, tipo, só, em CNTP é isso. Pode ser que apareça alguém? Pode. Se aparecer alguém, quem da IF Education sprinta? A Ruig ou a Letícia Borghese. Quem da Visma sprinta? Quem da... Você já tem alguma ideia tem do uma que lógica pode. por trás. Tem As um key pouco de information já estão na cachola. Exato. É isso, é tipo como se fosse narrar uma prova de triatlon. Se tá lá a Anne Hogg saindo pra correr em quinto, você já sabe que ela vai passar um monte de gente. Já tá esperando o momento de falar sobre por que ela corre daquele... Corria, né? Aposentou, coitada. Mas, coitada não, porque agora ela vai se divertir. Mas... Então é isso, a gente tem um pouco de cola, a gente leva ali... Tem gente que leva anotação. O Renan gosta de imprimir o start list e grifar os nomes que ele quer. O Celso Anderson gosta de levar um caderno com algumas anotações, principalmente de histórias de alguns atletas ali e tudo mais. Eu tô sempre antenada em notícias, principalmente porque feminino, hoje em dia é uma maravilha, hoje em dia você acha coisa, mas quando eu comecei a acompanhar 20 anos atrás, era caçar informação, era literalmente assim... Dava mais trabalho montar do que narrar. Não, e assim, cara, você simplesmente saber quem tava na prova já era um sacrifício, sabe? Então, tipo... Histórico da pessoa. Que aí também tem uma vantagem. Quanto mais difícil aprender um negócio, mais você Melhor aprende, você fica. né? Isso vale pra esporte, isso vale pra qualquer coisa. Então, quando deu trabalho, agora é a parte fácil. É você se atualizar, ver o que tá acontecendo. E na hora, isso, saber onde procurar se você se apertar. Porque vai aparecer. Hoje na fuga, lá que no Tour de France, por exemplo, tinha uma guria que virou estagiária há 3 meses. Tem história dessa menina? Não tem, mas eu tenho que saber onde procurar. Caraca. Porra. E aí, você chega lá, senta numa sala com uma TV e vocês 3 lá comentando. É uma salinha tipo essa aqui? É um estúdiozinho, uma salinha menor Maior? do que essa. Menor? Assim, tem uns que são maiores. Tá. Mas o ciclismo, normalmente o maior é do futebol, né? Entendi. A gente fica numa salinha pequenininha, com parede acústica em tudo. Uma TV gigante que tem maior a parte do ciclismo e nas outras telas o que tá rolando nos outros canais da ESPN. Que legal. Tem 2 computadores, mas a gente acaba não usando, cada um leva o seu notebook, porque já tá cheio de abinha aberta ali, de cola. E é isso, e uma mesa de som que a gente vai colocando. E aí, isso é legal. Na mesa de som, a gente tem acesso ao áudio internacional, cru. Então, o barulho do helicóptero, o barulho do público, o que tá acontecendo no ambiente. No meio do negócio. Um outro que é o áudio em inglês da transmissão internacional. Tá. Então, tipo... Dá pra, às vezes, puxar uma informação. Puxar alguma... também. exatamente. Quando vem alguém fala no rádio, essas coisas... O rádio, eles ainda não estão transmitindo do feminino. Do masculino, tem no Tour de France e nas maiores provas, mas é muito raro ter o insight do rádio ali. Quando tem, é muito legal. Às vezes, nas provas maiores, como o Tour de France, tem um site deles que vai transmitindo informações em tempo real, meio uma coberturinha de texto ali. Deles mesmo. E tem o Rádio Tour. Aí dá pra você pegar alguma coisinha. Entendi. Legal. Mas é isso, às vezes quando o Renan tá falando aqui, eu tô escutando ele com uma orelha, e aí eu aumento um pouquinho o volume do inglês pra escutar o que o cara do inglês tá falando na outra. Uma pessoa bem ligeira. Assim, e é isso, é muito fácil você se perder. Porque é ao vivo, então você... eu tô contando Você a deu uma história pescada ali. E aí tem um ataque, você tem que estar ligado no ataque, quem que é o ataque, o que vai acontecer do ataque, o que tem depois daquilo, se é subida, se é descida. No negócio, senão você se perde, velho. Durante 3, 4 horas de transmissão. É narrar um negócio muito longo. Não é narrar, sei lá, um jogo de futebol que é metade do tempo. Eu chego esgotada, eu fico com vergonha de chamar isso de trabalho, mas eu chego em casa destruída no final do dia. Vergonha, pelo amor de Deus. Não, tipo, cara, assim, trabalho. Mas é que você tá se assim. divertindo, né? Não é isso, eu falo, cara, se fosse um pouquinho mais bem pago, era o melhor trabalho do mundo. Exato. Porque eu sou paga pra ficar assistindo corrida de bicicleta e fazendo resenha. O ciclismo tá crescendo, vai acontecer. Mas é muito legal, mas é cansativo. Porque você tá com um estado de atenção o tempo todo ali, que demanda. E não, assim, vocês não podem parar de falar em nenhum momento, né? Tem que sempre falar alguma coisa. Não dá pra só deixar... Tem que falar, então fala do castelo. Peraí que eu vou no banheiro rapidinho. Assim, eles têm que ficar falando, porque tem que narrar... Deixa o áudio do helicóptero. E aqui no Brasil, mais. Se você pega as transmissões internacionais, às vezes tem uns awkward silences, assim, sabe? Uns momentos de pausa. Mas é porque lá fora o pessoal é mais calmo que a gente. Uhum. Aqui no Brasil, se você não tá conversando com o público, você perde a atenção dele. E principalmente porque a gente não tem tanta cultura Do ciclismo em si, né?
Então, a gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem. Pensa, o que é o grande desafio da TV? Eu tô falando com um cara que é aficionado por ciclismo, sabe todo mundo que tá ali, sabe todos os equipamentos, sabe tudo. De público ali, né? E eu tô pegando gente que tá zapeando olhando o castelo. E eu quero que todo mundo fique na transmissão e volte amanhã. Então eu tenho que dar informação técnica, eu tenho que dar informação educativa, eu tenho que dar informação de entretenimento. Você tem que repetir informação às vezes? Se eu tô fazendo uma volta de 9 dias ou de 21 dias, como é o Tour de France, você tem que repetir algumas pra quem caiu de paraquedas pela primeira vez, mas não repetir a ponto de enjoar o cara que tá vendo desde o começo. Então, esse equilíbrio não é fácil, mas é muito divertido. Tem que ter um feeling absurdo ali e um freestyle. Sem edição. Ao não vivo. tem Dre. Zaguinha, vamos liberar a dona Ana aqui, que senão Bora. a gente vai... Não dá pra ficar infinito A ESPN aqui. vai ficar bravo com a gente. É verdade. Aninha, uma última, vai. Se condições, assim, iguais de performance sua, você escolheria fazer Kona ou Tour de France? Uma perguntinha boa, hein? Cara, eu acho assim, ó. Se quando eu fui profissional em 2000 eu fui profissional de 2008 a 2016 de triatlon. Se o ciclismo feminino fosse do tamanho que é hoje, eu adoraria ter virado ciclista. E vou te falar, não é nem por gostar mais do ciclismo do triatlon. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu teria sido uma baita de uma gregária, eu acho. Sabe, na minha época. Nunca tive talento esportivo. Eu fui pro Ironman porque Ironman é do esforçadinho. Ironman é do cara que, tipo, cara, não tem talento no mundo que se resolva se você não treinar pra caralho. No Ironman. É isso. Não é, gente? Não tem. O esforço ganha ali. É isso, é a única oportunidade do esforçadinho. Ganha. Exato. Né? Então, e é por isso que eu fui parar ali. Então, assim, se o ciclismo feminino fosse tão profissional quanto é hoje, em 2009 a 2016, eu provavelmente teria ido pro ciclismo e eu teria sonhado com o Tour de France. Assim, sem sombra de dúvida. Mas não foi minha realidade. E quando eu ficou devendo. Pra minha sorte, o Tour de France é só profissional, mas o Ironman, não. Então, ainda dá. Quem sabe, né? Tem um que não tá arriscado. Você já tem o esquema todo lá em Kona, né? O caminho das pedras eu sei. E o jabá? Se quiserem te contratar, Flows. Bom, pra começar, só te seguir? se vocês quiserem me achar, é @AnaLídia_Borba no Instagram. Ana Lídia Borba. E @FlowsJournal, porque quando a gente era uma Era um mídia, journal. né? Era um journal. Mas se você seguir no meu, você vai achar a Flows ali também. E aí conseguem ver todas as produções que a gente faz, conseguem ser parceiros da gente lá na Casa do Brasil e apoiar o sonho de todos esses triatletas que vão lá todos os anos realizar os sonhos. Pra você que fica aí, concorrente, fuçando aqui nosso canal, se liga, essas são as dicas aqui fáceis pra você. Ela acabou de dar o porquê ali de lançar a marca lá. Ali estão todos os formadores de opinião. Lá, você reverbera pro resto. Mas tem que fazer igual a você. Como? Tem que ir competir lá também. Ah, não. Aí não. Aí só Z2, né? Aí faz se quiser. Quem sabe faz ao vivo. Exato. Aí você são 2 degraus de louco. Muito obrigado, Aninha. Obrigado por mais um podcast. Muito bom. Mais uma aparição, uma aula de informação. Uma aula de história. de como narrar um Tour da France. E nos vemos aí. Com certeza nos vemos. Gente, obrigado pelo convite. Adorei falar um pouquinho. Pra mim é mais fácil normalmente falar de ciclismo, mas é bom também um pouquinho de resenha de vez em quando, né? É bom falar, contar as histórias da vida. Muito obrigado. Valeu! Valeu!